Olá, seja muito bem-vindo ao nosso vídeo de hoje, que vai ser lendo comigo, né? Quais são as técnicas que eu uso para conseguir absorver mais a minha leitura e ainda, né, ter esse hábito que eu tenho de ler há 2 anos e meio, sendo que eu sempre odiei ler. Meu nome é Catarina Nabuco, se você não me conhecia, eu hoje vou cursar Neurociência na UFABC, que é uma Federal de São Bernardo do Campo, e eu também dou aula de Química, Física, Biologia e Matemática de reforço, né? Tenho alguns aluninhos aí, e vamos comigo. É uma coisa que eu aprendi, que a leitura é importante, tanto para você ir melhor nas provas, como também no sentido da vida, né? Acho que a leitura ela traz um sentido que muitas partes da vida não trazem. Primeiro de tudo, a gente precisa de um copo de água. Por quê? Porque a água continua mantendo o nosso cérebro ativo. Combinado? Eu poderia fazer uma explicação fisiológica aqui, mas o foco é a leitura. E segundo, eu pelo menos gosto de café, é opcional, tá? Mas eu acho que o café, ele me deixa mais tranquila. Eu sempre associo o café com o estudo, com o aprendizado. Então eu só tomo café quando eu estou estudando. Vamos nessa? Primeiro a gente vai começar fazendo o seguinte, vou chegar esse aqui pra cá. O livro, né, que você escolher tem que ser um livro que esteja conectado com alguma coisa no seu cotidiano. Então, por exemplo, eu tô começando a ganhar meu primeiro dinheiro agora. Ou se você recebe uma mesada da sua mãe e você quer aprender a economizar, aprender um pouco a investir, aí vale a pena você ler um livro assim. Mas se você pega um livro aleatório sem nenhum tipo de intuito, não vai valer muito, entendeu? Se você tá começando a ler agora, às vezes é melhor você começar a ler algo que você assistiria na Netflix. Como, por exemplo, assistir a ler um livro de comédia, a ler um livro de romance, sabe? Acho que às vezes encaixa melhor no seu contexto. Primeiro você se adapta à leitura, depois você começa a ler coisas interessantes a partir dela, certo? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente faz estamos aqui, abrir o sumário. Chegou no sumário, o que é que a gente vai fazer? Toda vez que você tá com o sumário, você precisa entender isso aqui como um desafio da sua vida. Eu gosto de transformar 90% das coisas que eu faço em jogo, né? É uma coisa que eu faço como se fosse degrauzinhos que a gente vai subindo. A meta é eu conseguir fechar cada um desses capítulos. A cada capítulo que eu leio, eu vou dar um certinho do lado do capítulo. Então, por exemplo, é como se esse jogo, que é esse livro, ele tivesse 9 capítulos, tem as 10 finais e uma bônus. Então, são 11, né, desafios. Eu preciso completar esses 11 desafios. Então, eu tô aqui passando, ok. Você já entendeu. Toda vez que terminar um capítulo, você vai dar um check. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto na leitura é a gente fazer o seguinte. Eu vou ler, por exemplo, esse capítulo 1 aqui. Antes de eu começar a ler o capítulo, eu preciso ver qual é o tamanho dele. Por quê? Porque eu começo o capítulo e eu sei quando ele vai terminar. Eu não fico pensando, ai, quando que vai... Entendeu? Eu já chego aqui, esse é o tamanho dele. Esse é o tamanho dele. Então eu vou ler sabendo mais ou menos a ideia do final. Não vou ficar, ai, será que tá chegando no fim? Será que não? Perfeito? Show? Pronto. Você volta. Isso faz bem pro cérebro, tá? Isso se chama modo difuso, que eu posso explicar em outro vídeo depois, que ajuda muito no aprendizado. Outra coisa que eu faço, ler os primeiros tópicos. Nesse livro, tem sim. Eu ia falar não tem, mas tem sim. Por exemplo, primeiro tópico. Uma lição de Robert Frost. Aí o outro aqui. Os ricos não trabalham por dinheiro. Aí você vai ver nos tópicos que tem dentro. As lições começam 30 centavos depois. Fazendo fila no sábado. Aí você vai vendo esses títulos e volta. Pronto. Quando você for ler, você já vai ter uma noção do que vem depois. Combinado? Como você tem uma noção do que vem depois, seu cérebro já tá mais preparado. Sério mesmo, ele começa a trabalhar nisso, e como ele já começou a trabalhar no processo, a tendência é que ele fixe. Aí, ok, a gente tá lendo, primeira coisa, você vai precisar de um lápis. Por quê? Quando você lê, você tem que ler acompanhando as palavras. Você concorda comigo que quando você lê sem isso, às vezes você se perde na letra, quando você vê, você já tá pensando em outra coisa? Pois é, vou dar um golinho de água agora, que eu já falei um bocado, não foi? Resumir 2 anos e meio de aprendizado em um vídeo é doideira, viu? Aí sim, eu vou lendo, acompanhando com lápis. Acho que vamos estar anotando essas dicas, viu? Acompanhando com lápis. Pai, como é que se fica rico? Meu pai largou o jornal porque quer ficar rico, filho. Aí eu vou lendo, passando o lápis. Só que eu só marco o que realmente me interessa, né? Aí a gente vem aqui e tal. Chega num ponto que eu cheguei aqui. O cara, o pai rico, era dono de armazéns, de uma empresa de construção, de uma cadeia de lojas e de 3 restaurantes. Então a gente já vê que o pai rico, ele não trabalha com algo específico, mas ele domina, e não só domina uma empresa como empresário, ele domina diversos eixos de produção. Eu marco com marca-texto. Por que que eu vou utilizar um marca-texto? Porque, pra mim, pra depois voltar nessa informação é mais rápido. Só que tudo que eu marco com marca-texto, eu tento levar como uma lição de vida. Então, por exemplo, essa questão aqui. Então, isso quer dizer que eu não posso limitar o meu trabalho a apenas um eixo. Qual é a minha lição? Bota um quadradinho assim mesmo, ó. Eu tenho um caderno, porque ele não tá aqui agora. Mas eu vou usar esse aqui de demonstração. Eu pego um caderno e o que é que eu faço? Abriu aqui, aí eu boto aqui. Tipo assim, Pai Rico, Pai Pobre, que é o livro que eu tô lendo.
Aí vem, lição 1. Bota o quadradinho. Pensar em opções de ramos além da venda de livros. Então, por exemplo, eu hoje, se você já me conhece, sabe que eu passei pela situação do vestibular e escrevi um livro chamado Cartas para um Vestibulando. Eu escrevi esse livro. Só que, com essa lição, parece que ele está sempre diversificando. Então, eu não posso apenas me limitar ao livro. Então, hoje eu dou uma aula particular, que já é um outro eixo, mas mesmo assim eles ainda estão no mesmo contexto. Então, às vezes, vai valer a pena eu fazer o quê? Vai valer a pena eu ampliar o meu ramo para trabalhar com alguma outra coisa. Nem que seja vender um livro de um assunto diferente, nem que seja vender, por exemplo, eu corro muito, então eu vou vender suquinhos proteicos, que foi o que um cara que eu admiro muito no Instagram fez, acho que é Eduardo o nome dele. Enfim, acho que você pegou a ideia, né? Então você anota essa tarefa, olha a reflexão que vem de uma frase. Você não pode deixar essa frase passar limpo, marcou no marca-texto e foi embora. Você precisa tentar estimular isso na sua vida, até porque a leitura, ela é pra você aprender a viver, entendeu? Não é só pra você ler pra dizer que leu. Show? Massa. Voltando aqui. Continua fazendo e você vai fazendo essa mesma coisa. E uma coisa que eu gosto muito também é escrever no livro. Quando eu escrevo no livro é como se eu estivesse conversando com o autor durante toda a obra. Isso faz com que eu fixe muito mais informação, porque o nosso cérebro trabalha com emoção. Tudo que envolve emoção, o nosso cérebro fixa mais. Pensa naquela sua amiga, que ela adora tem um menininho que ela gosta, um menininho é ótimo, né? Um homem que ela gosta, e aí ela chega e começa a falar desse homem várias vezes. E às vezes ele nem fez nada demais. Mas ela fala de um jeito que tocou nela, que mexeu com ela, que você fica, mas amiga, ele só pegou seu livro no chão que você derrubou. Tá percebendo? Toda vez que tem emoção, a gente fixa mais as coisas. Toda vez que você associa com algo no seu cotidiano, a gente fixa mais as coisas. Massa. Continuando aqui, aí eu terminei esse capítulo. Aí você vai fazendo isso. Vai lá, terminou o capítulo, volta e dá o check no sumário. Tá, terminei, capítulo 1. Bum. Massa, pronto. Vamos pro próximo. Basicamente é isso. A ideia do vídeo é essa. Eu gosto, além disso, colocar o Pomodoro. Você já deve conhecer o que é o Pomodoro. Eu boto lá rapidinho uns trechos de 25 minutos. Então eu leio 25 minutos, pauso 5. Leio 25, pauso 5. Essa pausa 5 é o momento que eu não faço nada. Geralmente eu deito a cabeça na mesa, que é pra fixar o que eu aprendi. Porque tem uma teoria que fala do nosso cérebro. Não, teoria são coisas que são reais, tá? Não é teoria que a gente fala no nosso cotidiano, não. Aí seria hipótese. Teoria é o quê? Um teste que já aconteceu, já foi provado, certo? Nosso cérebro ele tem um sistema chamado sistema difuso. E esse sistema difuso ele começa a trabalhar quando a gente não está estudando, propriamente dito. Então, quando é que esse sistema difuso funciona? Quando você tá com o cérebro vazio, quando você tá tomando banho, né? Quando você tá ouvindo música sem letra. Música com letra tem ruído, então atrapalha seu cérebro. Conversar com outras pessoas tem ruído, então atrapalha seu cérebro. O sistema difuso fica mais fraco, entendeu? É como se estivesse absorvendo. Sabe quando você teve, tipo assim, você estudou muito uma aula, não conseguia entender. Aí passou uma semana, você foi fazer a questão e você entendeu. O sistema difuso trabalhou na questão. Massa, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Para mais dicas de leitura, eu quero estar sempre trazendo essa perspectiva, porque a leitura ajuda a gente na nossa vida e na interpretação de provas, enfim, o que quer que você queira fazer. Meu nome é Kátia, como você já sabe, e até o próximo vídeo. Um beijo!